Para encerrarmos nossas apresentações desse quarto dia, temos a honra de receber a professora doutora Alana Mábida Leite Gomes, psicóloga, mestre em psicologia, especialista em psicologia hospitalar, saúde mental e em gestalt terapia. Possui formação em tanatologia, capacitação em psicocardiologia, psicologia e capacitação em atendimento psicológico em emergências e desastres. Atualmente é psicóloga da Humanity Saúde com o tema O Luto da Síndrome do Ninho Vazio. Seja bem-vinda, professora Alana. Olá, eu sou a professora Alana Mábida, sou doutoranda em psicologia, especialista em psicologia hospitalar, especialista em psicoterapia com ênfase na gestalt terapia e especialista em saúde mental. Venho trabalhando há 14 anos, mais ou menos, com pacientes e famílias enlutadas por mais variadas questões, que envolvem o luto. Vim hoje conversar com vocês sobre luto na síndrome do ninho vazio, E agora, para iniciar a minha fala, eu gostaria de trabalhar iniciando com um poema de um pai escrito a um filho no momento de saída desse filho de casa. Quem diria que tão rápido você cresceria, que o ninho deixaria para o seu próprio caminho escolher? Quem dizia que comigo você parecia, que enchendo-me de orgulho e alegria, hoje é incapaz de lhe reconhecer? Quem diria quanta saudade eu teria, até da bagunça que você fazia, e eu a ponto de enlouquecer? Quem diria que o tempo se encarregaria de amarelar a fotografia que tiramos de você a nascer? Quem me dera se eu pudesse retornar no tempo para torná-lo no colo um momento e fazê-lo parar de chorar. Quem me dera se a vida me desse uma chance. Uma só já seria o bastante de os meus braços segurar. Que diria para expressar o orgulho que tenho por todo o caminho e empenho dedicado para me educar? Que diria se ainda preciso do teu conselho, pois és para mim bem mais que um espelho, alguém que valha a pena imitar? Que diria para expressar o amor que sinto, fogo que jamais será extinto, chama que não pode apagar. Com essa mensagem, com esse poema, eu inicio falando, sobre esse momento que é muito peculiar nas famílias, que é a saída dos filhos, do ambiente de casa para a vida. E aí, falando sobre isso, que é a introdução da nossa discussão aqui sobre o ninho, a síndrome do ninho vazio, venho trazer alguns questionamentos do porquê pesquisar, do porquê estudar, esse fenômeno nesse momento. Primeiro, porque esse é um período carregado de intensas emoções, seja para os pais, sejam para as mães, sejam para os homens, seja para as mulheres. Apesar de ser um período de intensas emoções, os estudos vêm apontando que tanto os homens e as mulheres vivenciam essa experiência de forma distinta. Um outro motivo que nos faz instigar e pensar da necessidade de teorizarmos, de pesquisarmos, de avançarmos na ciência sobre esse tema, diz respeito à quantidade de estudos internacionais serem bem maior do que os estudos nacionais. Ou seja, no Brasil, nós temos pesquisado muito pouco e construído pouco conhecimento sobre a síndrome do ninho vazio. O maior número de pesquisas, gente, que a gente tem observado, ela tem sido realizada por psicólogos, sendo que esse, e a gente vai ver aqui ao longo da nossa discussão,
é um fenômeno, né, uma experiência que deve ser olhada e tratada por todos os profissionais da saúde. E nos questionamos porque somente os psicólogos, ou em sua maioria, têm se interessado, têm se debruçado sobre esse tema. Então, esse também é um convite aos mais diversos profissionais da saúde que estão em contato com pacientes na sua dinâmica diária de cuidado, para que possamos observar, né, o fenômeno, né, o entristecimento ou reverberações que venham a existir a partir da experiência da saída desse filho, né, e desse momento de nova reconfiguração familiar. Então, essa é uma problemática que atravessa o campo da saúde mental como um todo. Então, todos os profissionais da saúde são convidados a pensar, né, e a teorizar sobre essa experiência. Um outro fenômeno, né, que nos instiga a pensar sobre a síndrome do ninho vazio, um outro dado, na verdade, né, é que esse é um assunto pouco abordado nas formações, pouco abordado nas academias, pouco abordado nas formações em saúde. Então, isso nos leva, né, a um novo movimento que é de mais pesquisas na área, para que a gente possa levar essa discussão como um campo emergente dentro da saúde mental. E aí, uma outra questão, né, que tem sido bastante evidente nos estudos, se diz respeito à necessidade de estudos longitudinais, ou seja, que a gente possa teorizar sobre esse tema, mas acompanhando, né, fazendo pesquisas de acompanhamento ao longo do prazo, né, pesquisas longitudinais, acompanhando as famílias em diversos momentos, para que a gente possa ter dados mais categóricos, né, dados mais fidedignos, né, e de fato construir uma ciência com maiores embasamentos. Então, esses são alguns, né, dos motivadores para que a gente venha a discutir sobre a síndrome do ninho vazio e o luto relacionado à síndrome do ninho vazio. Sobre isso, né, vamos entender um pouco mais como é que acontece, em que momento acontece e quais são as fases na qual estão mais correlacionadas. Veja, todos nós, né, vivenciamos o nosso ciclo. As famílias vivenciam os seus ciclos, né, o que a gente chama de ciclo vital. E para cada ciclo existem experiências que fazem parte desse ciclo. Então, entendendo um pouco sobre a dinâmica e o fluxo da vida, né, o ciclo vital humano, nós temos vários períodos. O primeiro período, né, o período do crescimento, ele está para as questões que dizem respeito à assimilação, ao processo de construção desse indivíduo, a um processo de construção de maturidade, a apreensão de experiências. Então, esse momento do ciclo vital é um momento de construção, né, para uma formação de um indivíduo mais maduro, né, carregado na sua historicidade, com mais experiência. Chega o segundo momento do ciclo, tá? Que é o período da maturidade. E o que é que esse período nos traz, né? Fazendo uma correlação com os aspectos biológicos, a gente tem que esse período é o período destinado para a manutenção, né, reparo e procriação. Então, a gente está falando aí mais ou menos da fase do indivíduo na fase adulta, né, o indivíduo que já passou por essa trajetória biológica e psicológica, né, de uma construção de maturidade, e ele chega a esse período aí, né, de construção, que é o período de crescimento, e ele chega ao período de maturidade, pronto para procriar, pronto para se reproduzir e seguir adiante, né, dentro do seu ciclo com novas histórias. E eis que depois desse período, né, veja que há espaços
de tempo destinado a cada período, a gente chega ao chamado período de declínio, né? Que os autores falam que é um período de intercâmbio biológico, ou seja, há um atraso nas relações de renovações biológicas, né? E leva esse indivíduo à morte, né? Então, esse é um período de declínio, ou seja, o corpo ele já responde biologicamente dentro da fase de um ciclo da vida, né? Numa perspectiva de ir entrando em contato com essas perdas biológicas. E esse período, gente, o período de declínio, ele geralmente ocorre, né? E veja que eu estou utilizando geralmente, tá? Geralmente ocorre na fase adulto, né, e envelhecimento, já num segundo momento da fase adulta, entrando num processo de senescência, num processo de envelhecimento. E a esse momento também envolve grandes transformações dentro do ciclo familiar. Entendendo isso, nós vamos passar a priorizar aqui na nossa discussão o que vem a ser a síndrome do ninho vazio, entendendo que ela faz parte, né, de um momento da trajetória do ciclo de desenvolvimento. O ninho vazio faz parte e a síndrome ela faz parte como uma acentuação das reverberações emocionais do processo do ninho vazio. Então, o que vem a ser o ninho vazio? O ninho vazio, gente, é um termo comumente utilizado para designar o momento no qual o filho ou o último filho deixa a casa da família, né, para conquistar a sua independência. Esse fenômeno ele começou a ser estudado por volta da década de 80, tá? E ele prescinde a um modelo cultural, né? Então, ele começou a ser estudado nos Estados Unidos por volta da década de 80 e começou-se a perceber que em culturas, né, onde se trabalha, né, em sociedades, em culturas mais desenvolvidas, onde se cria-se, né, os filhos para um projeto de vida, né, fora do ambiente familiar, o sentimento, né, da síndrome do ninho vazio, ele é bem menos, né, essa experiência de síndrome de ninho vazio, melhor colocando, ela é bem menos observada do que em sociedades ou em culturas onde as relações elas estão muito imbricadas, né? Elas estão muito entrelaçadas, onde há uma dificuldade de separação. Nesse sentido, né, os autores têm trabalhado com dois termos. O primeiro é a síndrome do ninho vazio e o segundo termo é o ninho vazio, tá? E o que vem a ser a síndrome do ninho vazio? É um mal-estar, né? A síndrome do ninho vazio é um mal-estar psicológico, né? Desenvolvido por mães e pais ao verem os seus filhos deixarem o ambiente de casa, o ambiente domiciliar. E esse mal-estar, ele é carregado de sofrimento. Então, nesse sentido, né, por isso que a gente vem trazendo a terminologia síndrome do ninho vazio, como esse mal-estar psicológico vivenciado por mães e pais diante da saída do filho de casa, né? E esse mal-estar ele vem carregado com bastante sofrimento. Já o ninho vazio, ele descreve, né? Esse termo ele vem descrever um período emocional diante da mudança de papéis vivenciado por esses pais, tá? Então, assim, espera-se que diante do desenvolvimento da família, em algum momento, esses filhos possam alcançar a sua independência e sair do ambiente domiciliar para construir sua própria história, seja para cursar uma faculdade, seja para construir a sua nova família, né? Casar, ter filhos.
Essa experiência é uma experiência, como diz alguns autores, previsível dentro do movimento do ciclo familiar. No entanto, para algumas pessoas, para alguns pais, ela vem carregada de intenso sofrimento. E aí a gente vai entender um pouquinho, né, como que essas mudanças, essas configurações no sistema familiar pode vir trazer esse sofrimento, né? Quais são as outras variáveis para além da saída do filho do ambiente doméstico que vem a somar nessa experiência do síndrome do ninho vazio, trazendo um sofrimento ainda maior, né? Então, a gente tem que, diante do término de qualquer ciclo, seja da infância para a adolescência, seja da adolescência para a vida adulta, seja da vida adulta para o envelhecimento, né? Dentro do ciclo vital, qualquer mudança de ciclo, ela traz, né? Como o nome diz, mudanças, ela traz processos de reconfiguração. E nesse sentido, há uma necessidade da família de se reinventar diante desse novo, diante dessas novas experiências que são construídas. Então, a inauguração desse novo estilo de vida, né, ele leva um tempo para que possa se acomodar, para que a agitação provocada, né, imagine, a gente tem um copo, né, e nesse copo a gente dá uma agitação, e nesse copo tem água e areia, e a gente agita esse copo. Isso leva um tempo para decantar, né? Toda a areia que está lá leva um tempo para se acomodar. Enquanto o copo está agitado e a areia desce, né? Trabalhando com essa analogia, essa metáfora, a água fica turva. Para que as coisas fiquem claras novamente, diante de uma mudança de um ciclo, a gente precisa esperar esse tempo. O fator tempo, ele precisa atuar para que haja um entendimento, né, dessa modificação dos membros da família dentro do sistema familiar. O que acontece é que quando as dificuldades elas surgem quando não há o desapego das experiências antigas, quando há uma insistência para que o modelo antes vivido ele continue existindo, né? Então, nesse sentido, a gente começa a perceber problemas, dificuldades dentro da experiência emocional dos membros dessa família. Especialmente, gente, quando essa experiência, ela envolveu prazer, ela envolveu sentimento de felicidade, elas envolveram alegrias. Então, há uma dificuldade maior das pessoas em desapegarem dessas experiências que foram extremamente prazerosas e vivenciarem o novo do ciclo vital, né? O novo momento de vida. E aí, ao longo da vida, os pais eles são convocados, né, a elaborar diversos lutos, assim como quem os vivencia também, né? As mudanças de experiências para os filhos, elas também envolvem, né, experiências de luto. Mas os pais, eles precisam, né, ao longo do acompanhamento da trajetória desses filhos, acompanharem vários lutos também. O luto de não ter mais o meu bebê, né? Dele ser uma criança, dele poder brincar, correr de uma forma mais livremente, sem tanto o meu controle. O luto da fase da infância para a fase da adolescência, onde os amigos eles se tornam parte mais evidente no repertório daquele jovem, né? O luto da vida adulta, da saída desse filho de casa para estudar fora, ou esse filho que permanece em casa até concluir aí a faculdade, ou que permanece em casa até sair por causa de um casamento, né? Por construir sua própria família. Ou seja, ao longo da trajetória dos filhos, os pais vivenciam vários lutos e cada um deles requer esse momento de acomodação. No entanto, as pesquisas apontam que um luto que tem sido mais sofrido tem sido quando os filhos, todos eles, né, e principalmente quando o último, deixa o ambiente de casa. E esses pais se percebem, né, num movimento de muita inquietação e intranquilidade diante desse novo.
E aí, entendendo um pouquinho, né, desses interlaços entre a síndrome do ninho vazio e o luto, diante do que nós acabamos de falar, que as dificuldades do novo, elas se tornam mais evidentes quando se tem uma dificuldade de desapegar das experiências, nós trouxemos John Bowlby, né, que é um teórico que tem nos ajudado ao longo dos anos, né, nos ajudou muito com suas pesquisas e o desenvolvimento da teoria do apego, na qual ele vem relatar que o luto é um conjunto de reações diante de uma perda significativa, geralmente a perda relacionada à morte, mas é também importante ressaltar que quando a gente fala de luto, a gente não fala de perda somente relacionada à morte, mas de perdas de experiências anteriores para a abertura de um novo ciclo. Então, segundo John Bowlby, quanto maior o apego ao objeto perdido, seja a perda de uma pessoa, de um animal, a perda de uma fase de vida, que é o que nós estamos nos detendo nesse momento, né? A perda de um status social, ou seja, quanto maior o apego, maior o sofrimento relacionado ao luto, né? Diante dessa perda. Freud, né, clássico aí na psicologia, nos seus escritos em Luto e Melancolia, ele vem dizer que o luto é um processo natural, é um processo normal, né? Espera-se que diante de uma perda há uma vivência de um entristecimento, né? E a energia, ele diz que no processo normal de luto, a energia psíquica investida no objeto perdido é aos poucos dele retirada e deslocada para um novo objeto ou para uma outra representação mental, uma vez que a realidade mostra que o objeto não existe mais. Já no luto, dito luto complicado, nós temos que essa perda, designada por ele como melancolia, esse deslocamento, a reinvestimento não é feito, ou seja, não há um reinvestimento em um novo objeto. Perdeu-se algo, né? E simplesmente se perdeu. Não há um reinvestimento em algo que venha a ser propulsor para a continuidade, né? A continuidade dessa vida, ainda que em sofrimento, né? Então ele diz que esse deslocamento ou reinvestimento não é feito de forma que a energia psíquica será consumida pelo investimento no objeto que já foi perdido. Ou seja, no luto complicado, o sujeito ele fica ali, paralisado naquela situação, naquele objeto ou naquela experiência que ele não mais a detém, né? E que encontra-se perdido. Ele não avança, né? Ou há uma dificuldade maior de avançar para uma nova experiência. Continuando o entendimento sobre a relação entre luto e síndrome do ninho vazio, né, com base no que esses dois autores nos trouxeram como alicerce para a nossa discussão, nós temos que Bowlby fala da teoria do apego, né, quanto maior o apego que eu tenho a algo que eu perdi, maior é o meu sofrimento. Freud traz a ideia, né, de reinvestimento no objeto, quando a energia psíquica destinada a um objeto ela não é reinvestida em um outro objeto. Há uma continuidade, né, desse sofrimento que ele vem chamar de luto complicado. E quando a gente traz isso para o sistema familiar e para a relação com o síndrome do ninho vazio, a gente tem que o luto ele pode provocar, né, o luto diante da saída de um filho de casa, né, da saída dos filhos de uma forma geral, né, nesse movimento do novo, né, dessa nova experiência, a gente tem que o luto pode provocar uma crise, né, uma crise dentro desse sistema familiar. Pois ela exige, né, pois o luto ele exige uma tarefa de renúncia, de excluir para incluir novos papéis na cena familiar. Então, percebe-se que existe aí uma complexidade, pois essa crise ela pode
e estagnar o desenvolvimento da família. É importante ressaltar, gente, que nem toda crise ela leva ao processo de ruptura, né? A ideia da crise, da teoria da crise, ela é a instabilidade, né? Saio da minha situação mais cômoda e esperada, aquilo que eu tenho esperado, gera-se uma estabilidade que caminha para o novo. A situação é que quando eu não me adapto a esse novo e fico fixado nas experiências antigas, isso pode provocar, né, uma ruptura da minha constituição psíquica, né? E de fato o sujeito fica ali adoecido dentro do movimento da crise, né? Ele não, a crise ela é potencializadora de novas experiências. Então ele não vai para nova experiência quando ele está ali consumido pela experiência que causou dor. Então, o processo de luto, ele é composto por vários sentimentos. Esses sentimentos, é importante percebermos que eles se interconectam, né? Eles se entrelaçam, eles se misturam, né? De uma forma pouco organizada, não há uma estruturação fixa para como esses sentimentos eles vão se reverberar, né? Mas eles provocam uma instabilidade emocional, uma instabilidade cognitiva e uma instabilidade orgânica, né, para o sujeito que passa por esse processo. Na síndrome do ninho vazio, nós podemos dizer que a síndrome do ninho vazio, ela faz parte e ela é uma experiência de enlutamento. Entretanto, o que nós observamos é que no ninho vazio, esse luto é acompanhado por alterações como baixa autoestima, sensação de impotência, alteração de peso e até pode provocar ideações suicidas. Então vejam, né, a que ponto o sofrimento pode vir a chegar, né, quando esse novo, né, ele não é incorporado no sistema familiar de uma forma adequada. E aí nós temos algumas características, né, da síndrome do ninho vazio, né? Como essa experiência emocional carregada de sofrimento. Então, a gente tem a experiência de solidão, a experiência de vazio, né? Há um relato nesses meus 13, 14 anos, em média, atendendo pessoas enlutadas, o sentimento, né? A fala, isso tanto pela experiência, né, de forma empírica, como os dados de pesquisa nos trazem, a fala de inadequação, né, de não sei mais o que fazer, como fazer e o que fazer daqui para frente, né? Sentimentos de angústia, sentimento de entristecimento. E o grande perigo é quando a gente começa a perceber a cronicidade desses sintomas. A experiência de entristecimento ela é natural, ela é esperada, né? Há um processo de instabilidade que se cria diante da saída para o novo que se forma. Então, o entristecimento nesse processo, ele é algo esperado. Mas a cronicidade desses sentimentos de solidão, de vazio, alterações de humor, como irritabilidade, né? A cronicidade disso nos começa a trazer, né, uma preocupação enquanto profissionais da saúde. E pode vir, de fato, a gerar processos psicopatológicos, né? Pode vir a gerar depressão, transtorno de ansiedade, né? Crises de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, problemas psicossomáticos. Vejam que no slide anterior eu falei de reverberações emocionais, cognitivas e biológicas. Então vejam o quanto que a cronicidade desses sintomas apresentados agora pode vir também acarretar problemas psicossomáticos. Entendendo, né, o que vem a ser fator complicador para esse processo da experiência da síndrome do ninho vazio, nós temos alguns pontos que valem ser ressaltados, né? O que a gente tem? Que habitualmente a síndrome do ninho vazio, ela é pontual, ela tem hora para ser findada, sendo que sua duração ela se estende
do instante da separação dos filhos até o estabelecimento de uma nova ordem familiar. Vejam, quando eu falo que ela tem data para terminar, isso não significa dizer que nós estamos trabalhando com a ideia de cronicidade, né? Do cronos, data, meses, dias. Não se trata dessa ordem, não se trata... a data para finalizar é muito mais um momento, ou seja, o momento que a nova ordem da família se restabelece. Então, ela não é da ordem do cronos, ela não é cronológico, mas ela tem o início, a síndrome do ninho vazio, o seu início é diante da situação de separação, né, até o estabelecimento da nova ordem familiar. No entanto, como eu venho ressaltando, quando esse entristecimento ele se torna presente de uma forma crônica, essa síndrome se prolonga, ela pode vir acompanhada de ausência de sentido, ausência de objetivo, né? E transformar-se, de fato, em um processo psicopatológico, uma depressão ou vir acarretar outros problemas emocionais. E como fatores complicadores, nós temos que, geralmente, a síndrome do ninho vazio, ela acontece em um momento de vida, né, onde há o declínio do ciclo vital. Veja o segundo ou terceiro slide que eu trouxe sobre essa temática, falando do período de crescimento, o período de maturidade, o período do declínio. E o período do declínio, ele está relacionado com o processo de envelhecimento, né, com a senescência, com essa fase de vida que também existem outras peculiaridades que lhes são próprias. A aposentadoria. Nós sabemos que a ruptura de um processo leva ao luto, e o luto está diante de uma perda, e não necessariamente a perda significa morte, mas perda de status sociais, perda de situações, e a perda do emprego, né, ou essa nova fase de vida, ela também traz por si só um processo, né, de ressignificação desse ser, e nesse sentido, a própria aposentadoria leva a um processo de luto, e quando isso vem atrelado à saída dos filhos de casa, pode vir a ser um fator complicador, tá? Há um outro fator complicador que é presente nas mulheres e que as pesquisas apontam que a síndrome do ninho vazio, ela é muito mais vivenciada por mulheres do que homens. Isso não significa dizer que os homens não a vivenciam, mas que os dados nos apresentam uma experiência de sofrimento maior destinada às mulheres. Há uma hipótese de que isso venha a ocorrer porque muitas dessas mulheres dedicam a vida ao processo de maternagem, né, ao processo de cuidado desses filhos. Isso não significa dizer também, né, outro ponto a ser ressaltado, que as mulheres que trabalham fora, que não estão destinadas ao ambiente do lar, elas estão vacinadas da síndrome do ninho, da sensação e da experiência de vivenciar a síndrome do ninho vazio, tá? Então, que isso fique muito claro. Então, diante desse processo de saída dos filhos, que ocorre mais ou menos na época do envelhecimento, pode vir a ocorrer com mais frequência nesse período, a menopausa, né, e todas as mudanças hormonais vivenciadas pelas mulheres, ela vem também somar como um fator complicador. Um outro fator complicador da experiência de enlutamento, né, e da experiência da síndrome do ninho vazio é a morte de um cônjuge ou múltiplas perdas vivenciadas em um único momento, tá? Então, a morte de um cônjuge e a saída dos filhos, se vivenciada em períodos muito próximos, também vem a ser apontado como fator complicador. Né? Algo que eu acabei de trazer, a dedicação exclusiva aos filhos, né? Vem ser apresentado nos dados de pesquisa, né? Nas revisões integrativas, nas revisões sistemáticas e nas pesquisas empíricas, né? Como algo a vir a ser um fator complicador, né? Quando a pessoa dedica a sua vida e seu grande projeto de vida
está voltado para o cuidado desses filhos. E quando esse filho sai de casa, né, ou quando sai da situação de ser cuidado, né, que não necessita mais de tantos cuidados, a experiência da falta de sentido, ela pode ser muito exacerbada, né? O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Outros fatores complicadores, nós temos as características de personalidade, a gente não pode descartar a estrutura basal, né, dos indivíduos, né, as subjetividades, as características de personalidade como fator complicador, né, e também o modo dessa saída. Como foi? Por que foi que esse filho saiu? Ele saiu porque ele foi cursar uma faculdade, ele saiu pelo que se chama motivos positivos, né? Construir uma família, veja aqui entre aspas, né? Saiu para estudar, ou ele saiu por uma briga, ou ele saiu porque ele rompeu com esse indivíduo, com os familiares e precisou, né? Ele saiu num momento de confusão, de briga, de desacordo. Então, essas questões todas, elas podem vir a influenciar, né? E ser fatores, são apontados como fatores complicadores no processo da experiência de síndrome do ninho vazio e do luto vivido nessa experiência. Outros fatores complicadores também que a gente não pode deixar de ressaltar são os pais que se infantilizaram, né? E aí está muito próximo às estruturas de personalidade, aqueles pais, né, que ele tendo cabido a prole arcar com o peso de suas dificuldades emocionais, paternas e maternas, a inversão de papéis, né? Quando esses pais se infantilizam e eles passam a serem não mais aqueles que destinam cuidado, mas aqueles que precisam de cuidado. E quando eles precisam de cuidado por uma estrutura emocionalmente imatura, né, de personalidade, né, de uma estrutura de personalidade dependente, né, características nesse sentido vêm a fazer exacerbar os sentimentos de entristecimento. Quando o filho substitui, né, no entendimento dos pais, quando há uma compreensão com base numa estrutura imatura desses pais, que há uma substituição, né, do pai, da mãe pelo cônjuge, né? Então, quando o filho substitui para um dos seus pais o outro cônjuge, o trabalho feito para o filho e o amor que lhe dedicado dominaram a vida emocional dos pais. E uma outra característica, né, quando esses pais se percebem baseados na ilusão de felicidade, que a formação da família é o seu grande propósito de vida e que eles serão somente felizes com base nessa estrutura familiar formatada. Então, a felicidade, a completude, e ao perceber que a completude dessa felicidade foi rompida diante dessa saída do filho, haja vista que a felicidade ela está marcada no entendimento subjetivo desses pais com estrutura de personalidade mais imatura, a ilusão de que a felicidade se dá pela constituição da família dentro do seio, né, dentro do ambiente domiciliar, dentro do seio doméstico, tá? Então, há uma possibilidade, né, de um ressentimento pela preferência por uma outra pessoa, que seria o cônjuge, em detrimento a eles pais. Então, a gente percebe que a estrutura de personalidade, ela vem aparecendo nesses fatores, né, como algo preponderante também, como um dos fatores complicadores do processo da experiência da síndrome do ninho vazio. E aí, gente, ainda falando sobre essa relação de pais e filhos, nós temos que existem várias combinações, né, de relações, né, de pais e filhos que podem dificultar a separação entre eles. Mas é certo que pais infelizes, isso é importante ressaltar, é certo que pais infelizes em sua vida conjugal, pais infelizes profissionalmente, socialmente
e pessoalmente, onde eles colocam uma carga muito grande em cima desses filhos, como a sua felicidade, como a sua grande felicidade é poder se dedicar aos seus filhos, e sendo muito infeliz em outros âmbitos da sua vida pessoal, isso vem a trazer, né, preocupações, e trazem em seus discursos as tristezas e as mágoas e as frustrações, por muito terem se dedicado ao filho e esse deixar o lar. Então é muito importante, quando nós estamos diante de um sujeito, né, na qual, enquanto profissional de saúde, identificamos essa experiência, observarmos quais foram as expectativas, né, nessa relação de pais e filhos, quais foram as expectativas depositadas. Bom, agora ressaltando, né, um dado que eu trouxe no início dessa discussão, era de que a maioria das pesquisas eram apresentadas por psicólogos. Nesse sentido, a gente vem trazer a emergência da discussão para todos os profissionais da saúde. E uma das estratégias de prevenção ao ser ou eu enfermeiro, médico, ou qualquer categoria da saúde a qual eu faço parte, principalmente quando eu trabalho nas estratégias de saúde da família, quando eu trabalho nos núcleos, né, das unidades primárias de atenção à saúde, né, quando eu trabalho nesses núcleos onde eu tenho acesso à comunidade, eu tenho acesso às pessoas de uma forma mais aproximada, é sempre diante dos meus atendimentos, das minhas consultas, né, quando eu percebo, enquanto profissional da saúde, esse movimento, ai, meu filho, né, na consulta mesmo, muito relatado por alguns médicos dessa estratégia, que os senhores que eles atendem falam assim, ai, meu filho está crescendo, está indo para a faculdade, né? Começar a se atentar e a se questionar, você já pensou o que fazer quando seu filho sair de casa? Esse ser um motivo de trabalho também, né? Na relação de cuidado entre profissional da saúde, isso vai para além da profissão de psicologia. É importante ressaltar isso, mas a relação do profissional de saúde no seu cuidado, no seu momento de atendimento com o paciente, questionar você, quando isso vier, né, na fala do paciente, na emergência da fala do paciente, questionar, você já pensou o que fazer quando o seu filho sair de casa? Ou seja, plantar o questionamento para dar tempo para esse sujeito para um processo de elaboração. Então, essa é uma estratégia de prevenção que cabe a qualquer profissional de saúde. Diante da situação já instaurada, dos filhos já terem saído de casa, as pesquisas vêm apontando caminhos de possibilidade. Quais são os caminhos que a gente vai seguir daqui para frente, né? Quais são os caminhos que esses pais podem seguir daqui para frente, né? Então, eles são convidados a partir do momento de que encontram-se sozinhos, né, sem a presença física desses filhos em casa, eles são convidados a encontrarem com eles mesmos, né, um processo de autoconhecimento, a indicação de um processo psicoterápico, ela pode ser benéfica, né, e trazer a ressignificação de todo sentimento de entristecimento vivido nesse período. O processo de autoconhecimento advindo por um processo psicoterápico é uma possibilidade. Perceber outras possibilidades a partir de novos papéis, né, a serem construídos. Aí o filho saiu, formou sua família, vieram os netos, veio a nora, veio o genro, vieram outras pessoas que foram acrescentadas a esse sistema. Então, a reconfiguração desses papéis, saber me colocar no momento vivido, né? Então, isso vem como um caminho de possibilidade. Após a saída dos filhos, algumas pesquisas apontam, e isso não é decisivo, isso não é categórico, não são todas, mas há uma incidência maior de reaproximação desse casal,
tá? Então, é um momento onde muitas vezes o casal define a continuidade ou de fato a ruptura, principalmente quando esses filhos, eles vêm sendo colocados dentro do sistema familiar como a sustentação, né? Por anos a sustentação desse casal. Então, o reencontro desse casal, ele pode ser benéfico para se trabalhar as questões que precisam ser olhadas na relação conjugal. Resgate, né, de sonhos adiados, sonhos que foram protelados, por ter outras prioridades na dedicação do cuidado desses filhos. Pode ser esse o momento de descoberta, de hobby, de práticas de exercício, de começar novos cursos, de aprender coisas novas. Esse pode ser um momento de descoberta. Muitas vezes, também é visto nas pesquisas que muitas vezes os relacionamentos com os filhos tendem a melhorar com a saída desse filho do ambiente de casa, né? Aqueles conflitos básicos, aqueles atritos do dia a dia tendem a diminuir. Então, algumas pesquisas mostram que a relação com esses filhos tendem a melhorar, né, quando eles mudam. Uma velhice saudável também requer uma boa convivência social, né? O suporte espiritual também tem sido apontado como algo ou caminho de possibilidade diante da vivência aí dessa experiência a partir da saída dos filhos de casa. E aí, gente, eu queria, né, a gente está caminhando para a conclusão da nossa discussão, né, mas com essa imagem, com essa frase, né, fazer um resgate de tudo que a gente veio trazendo, né? Deve-se revisitar o passado a fim de rearticular o seu presente e relançar o seu futuro. Nesse sentido, vale, diante do cuidado do outro, enlutado, né, pela síndrome do ninho vazio, pela experiência da perda, né, desse filho do ambiente de casa, né, dessa saída desse filho, do entristecimento, o resgate desse sujeito que pode ter ficado lá atrás em suas experiências, né? Olhar para o passado, revisitar o passado para rearticular o presente. Como terapeuta, como psicólogo, esse é um dos movimentos que nós somos chamados no tratamento a esses pacientes. Trouxe agora algumas referências que vieram dar base à nossa discussão e que servem como fonte de pesquisa para vocês. E venho aqui, né, com base em tudo que foi apresentado, agradecer a oportunidade de estar com vocês e levantar essas discussões sobre a experiência do luto relacionada à síndrome do ninho vazio e me colocar à disposição para tirar dúvidas, para o contato, para podermos discutirmos de uma forma mais próxima sobre essa temática. Aí segue o Instagram, né, o site da Humanity Saúde, né, o site da nossa clínica, né, o Instagram Humanity Saúde, também tem o meu e-mail, meu contato telefônico, para que vocês possam ficar à vontade e a gente poder conversar um pouco mais sobre qualquer dúvida que possa vir a ter emergido sobre as nossas discussões. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer à professora Alana pela excelente contribuição. Muito obrigado. Com essa apresentação, chegamos ao final do 4º dia do nosso seminário. Mais uma vez, compartilhamos através de nossos convidados muito conhecimentos e aprendizados. Voltaremos amanhã às 9 horas com muito mais. Espero vocês. Até lá!